Até porque desde criança, porque as pessoas podem falar o seguinte: você vê espírito porque você é induzida, porque é a tua filosofia, a tua religião, você fez uma lavagem cerebral. Uhum. Eu vejo desde criança e nunca ninguém me falou nada, eu morria de medo. Eu batia na porta do quarto da minha mãe, eu falava: mãe, tem gente no meu quarto, porque era escuro, eu sentia sentar na cama, eu sentia mexer no meu cabelo, e eu fazia uma força para acender aquela luz, Wagner. Eu tinha certeza que eu acendia a luz, mas a luz fugia, o interruptor fugia. Acho que no medo eu saía do corpo. Até quando... Quer saber como eu aprendi a fazer a minha projeção astral e ainda me lembrar das experiências que tive fora do corpo? Tudo isso de forma simples, segura e descomplicada. Veja o link que deixei na descrição do vídeo. Eu conseguia, ela só falava o seguinte: reza que passa. Reza que passa. Imagina o que eu rezei para ver se eu parava de ver alguma coisa. Então, assim, quem fala que o espírito é uma luz, que é do subconsciente, não é assim. Eu não fui induzida a isso, né? E nem faço isso assim como um comércio. Então, o que eu queria é que as pessoas entendessem que, como o seu programa pode ser muito útil, com professores como Wagner Borges, que foi por isso que eu fiz o programa Dimensões, para eu também me compreender e ajudar as pessoas que estavam do lado de lá se compreenderem, que não era coisa do diabo, que não era coisa do mal, que não era perigoso, porque ou você é católico ou você é isso, que você não pode ser um pouco de cada coisa. Então, esses preconceitos precisam ser quebrados. Existem dimensões, e eu sinto que, assim, o que eu sinto todas as noites, que eu vou para alguma dimensão, Wagner. E algumas vezes que eu vou para uma dimensão, não sei se é futura ou o que acontece, porque aquele fato acaba ocorrendo na minha vida. Talvez uma pequena alerta dos meus parentes, dos meus mentores espirituais, para eu prestar atenção naquilo ali. Então, assim, eu não sou filósofa, eu não sou cientista, eu só vivo as experiências. E eu conversando hoje com uma amiga, a impressão que eu tenho é que nós somos multidimensionais e que existem outras dimensões paralelas e que algumas pessoas lembram dessas viagens nessas dimensões e outras podem viajar e não lembrar, de acordo com o que o professor fala aqui do meu lado. Mas eu continuo saindo do corpo, mas não com tanta consciência quando eu me desgrudo. Aí é uma história que depois... Eu tava comentando com a Rosana, porque o que acontece com ela, eu trabalho diretamente com o público em estudos de saídas do corpo. Então eu tenho assim uma média de pessoas que me contam muitos casos, além de todo o estudo que eu faço há muitos anos e minhas experiências. Então, dentro do conjunto, você vê uma certa média de relatos. Então, o que a Rosana está experimentando, um monte de curadores e médiums vem me narrando. É o seguinte: a pessoa deita e apaga. Quando ela desperta, já está em outro plano, sem saber como foi parar lá. Ela teve uma experiência inconsciente, no meio ela despertou, está dentro de uma atividade extrafísica, normalmente de ajuda para alguém, e logo depois ela perde a consciência e acorda aqui sem ter visto a volta. Ela não viu indo, não viu voltando, ela só lembra do meio. E eu estou dizendo para ela que o importante é o meio da experiência, porque não adianta você ter uma saída do corpo consciente, como eu conheço muitos casos, a pessoa sai e apaga logo depois, é o contrário. Ela está apagada e acorda lá. Isso acontece comigo, com vários outros projetores extrafísicos, porque você tem 3 tipos: a experiência consciente, semiconsciente e inconsciente. E o que a gente tem, na verdade, é uma mescla disso dentro da média, a pessoa consciente da parte que importa. Como tem muita gente estudando saída do corpo sem muita base, principalmente com a abertura que a internet deu para esses temas, Guru, as pessoas ficam muito na internet, mas não pesquisa literatura específica desse tema para ter a visão de conjunto, que aí ela percebe uma certa média. Então fica assim: eu quero uma técnica para sair do corpo, eu quero deitar, ter uma coisa consciente ali e voltar. Só que, por exemplo, você deita, tem uma experiência, sai do corpo no teu quarto e volta, você não ajudou ninguém com aquilo e você não cresceu nada, a não ser por um fenômeno de saída do corpo. Então, o lance que é legal na saída do corpo é a possibilidade do contato, da inter-relação com outras pessoas. Você pega, por exemplo, uma pessoa que é curadora, uma reikiana, curadora prânica, um passista, e a pessoa fala assim:
puxa, eu trabalho durante o dia, à noite eu vou para um grupo e energizo as pessoas doentes. Pô, que coisa legal. Aí a pessoa fala assim, meu grande sonho era ter todo o tempo para eu fazer o trabalho de cura, mas eu tenho que trabalhar, né? Então só posso vir aqui. Mas se eu tivesse mais tempo, eu atenderia mais gente. Esse tempo aparece durante o sono, guru. Quando ela vai para fora do corpo, seja por ela mesma ou sob auxílio dos mentores que trabalham com ela, eles levam ela e com as mãos acesas no astral, ela vai aplicar energia num monte de gente lá, coisa que ela não tem tempo aqui. Então o que vai acontecer? Ela vai deitar, vai apagar pelo cansaço. No meio do sono, seres espirituais elevados puxam-na para fora do corpo, levam ela até pessoas carentes para ela projetar energia, ou seja, ela não vai ver a saída, ela vai despertar lá. E no meio daquilo, quando a energia dela está gastando para essa assistência, ela vai apagar e vai cair para dentro do corpo. Ela vai lembrar de ter estado, ter aplicado energia, mas não vai lembrar de ter ido ou ter voltado. Isto acontece com todos os médiuns que eu conheço, curadores de várias áreas, e é saída consciente, mas não ida e volta completa. Mas o meio que é o que interessa, a pessoa estava consciente e agindo. E ainda tem o lado da pessoa ter essa experiência, voltar e não lembrar nada. Porque na hora que ela encaixa no corpo, por exemplo, a Rosana foi dormir meia-noite. Entre meia-noite e 1h da manhã, ela teve uma experiência dessa, ajudou alguém. Quando ela cai de volta dentro do corpo, ela apaga e só vai acordar às 3 da manhã, 2 horas depois. Do momento que a Rosana entrou no corpo até a hora que ela vai acordar, nessas 2 horas o cérebro misturou vários sonhos na memória da experiência dela. Quando ela despertar aqui no físico, vai ficar um bolo que não dá para separar. Mas se ela é experiente, ela vai saber filtrar alguns aspectos daquilo, mas na média ela não vai lembrar. Então muitos médiuns e curadores têm essas saídas para assistência espiritual sem lembrar a ida ou a volta, mas lembra o meio. E às vezes o próprio cérebro apaga esse meio. Em um segundo a pessoa acorda e fala, peraí, tinha algo aqui, peraí.